Salve galera, tudo bem com vocês? Tá bom. Bom, estamos iniciando hoje o módulo 2, que é Evolução, Crescimento e Distribuição da População, tá? Nós vamos falar muito mais do Brasil, né, que é o nosso país, é o que pede também na nossa ementa, mas vamos falar um pouco também de alguns países do mundo e tal, durante o módulo. Mas a nossa aula de hoje, especificamente, é sobre transição demográfica, tá? Então, eu falei para vocês que a última aula sobre as teorias populacionais ou teorias demográficas era a aula mais importante, e de fato sim. E esta aula hoje, né, além de ser importante, ela é um pouco mais complicada. Então eu peço que vocês prestem atenção, principalmente na parte inicial, né, que fala sobre alguns conceitos e tal, para não se perder depois lá na frente, ok? Então vamos iniciar. Simbora! Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Alguns conceitos para iniciar. E aqui vocês já enxergam, é um monte de criança, né? Tem uma cruz ali, aí já tem mulher grávida, e aqui embaixo já tem um gráficozinho. O que quer dizer tudo isso? Bom, para entender a demografia, nós precisamos entender alguns conceitos que envolvem criança, mulher grávida, morte. Já avisei que vai dar merda isso. Tá? E também esse gráficozinho que é a pirâmide etária. Então nós vamos falar de natalidade, de mortalidade, de fecundidade, de expectativa de vida e estrutura etária. Tudo isso? Então, vamos lá. Primeiro, taxa de natalidade. Tá? Quando a gente fala taxa de natalidade, pense natalidade, natal. Natal tem relação com nascimento. Nascimento tem relação com criança. Sempre que você ouvir a palavra natalidade, lembre-se de criança. Por taxa de natalidade, ou ainda taxa bruta de natalidade, são termos que vocês vão ver em alguns textos, deve-se entender o número de nascidos vivos que nasce atualmente por cada 1.000 habitantes em uma determinada área. A taxa de natalidade de uma região é o número de nascimentos por 1.000 habitantes em um ano. E aqui temos inclusive uma lousa, um antigo quadro negro, que mostra que a taxa de natalidade é o número de nascidos em um país, em um território, em um estado, em um município. Tá? E aí quem vai definir isso é quem vai estudar. Bom, o número de nascidos vivos, então, multiplicado por 1.000, dividido pela população absoluta daquele território. Tá? Então, essa é a taxa de natalidade. Não se preocupe que não vai ter nenhuma prova para cair isso aqui. Eu quero que vocês entendam o conceito, tá? Porque quando vocês ouvirem taxa de natalidade, vocês vão saber que é uma taxa. É claro. Que é um número proporcional à quantidade de habitantes de um país, tá? Então é tantos nascimentos por 1.000 habitantes. Pois bem, a taxa de mortalidade, aí já vamos para o outro lado, né? Vamos para o lado mais fúnebre da coisa. A taxa de mortalidade, então, representa o número de óbitos ocorridos ao longo de um ano. Esse indicador é calculado a cada 1.000 habitantes, tal como a natalidade, e reflete a relação entre o número de óbitos anuais e o de habitantes em um determinado local. O resultado obtido por meio do cálculo é dado também em permilagem, ou seja, por 1.000 habitantes. Então, voltamos aqui ao nosso quadro negro. Taxa de mortalidade, percebam que é muito parecida com a de natalidade. Número de óbitos por 1.000 habitantes, dividido pela população absoluta. Isso vai dar um resultado que é tantos óbitos por 1.000 habitantes. Tá? O crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Geralmente ele é expresso pela taxa de crescimento natural,
calculada subtraindo a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. O crescimento natural pode ser elevado quando o número de nascimentos é maior que o de mortes. Então percebam aí, tá? Como eu sei que um país, uma região, um município está crescendo? A primeira coisa que eu tenho que observar é o crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural. Ora, se eu tenho mais gente nascendo do que gente morrendo, então eu tenho aí um crescimento maior, né? Aqui vamos ver aqui no nosso cálculo. O crescimento natural vegetativo, ele é a taxa de natalidade, aquela primeira que a gente viu, menos a taxa de mortalidade. Aí eu tenho então uma taxa de crescimento natural ou vegetativo, tá? Mas professor, sempre tem mais gente nascendo do que morrendo? Não. É possível que tenha mais gente morrendo do que nascendo. E morreu. Depois que a gente for ver o que é transição demográfica, a gente vai ter um pouco mais essa ideia. Mas há casos específicos que há muito mais número de mortes do que nascidos. Por exemplo, situações de países que estão em guerra, tá? Onde há muito mais número de mortes do que de nascimentos. E países que já passaram e muito pela transição demográfica há muito tempo e agora já estão até com um crescimento negativo, tá? Ou seja, há mais gente morrendo do que nascendo, alguns países europeus, por exemplo, tá? Vamos lá. A taxa de fecundidade. E aí é que a gente pode se enrolar, tá? Quando pensar taxa de natalidade, pensem sempre em criança. Mas quando você ouvir falar taxa de fecundidade, tá? Diz respeito à quantidade de filhos por mulher. Então pense sempre em mulher. É verdade. Quantidade de filhos por mulher vai gerar então uma taxa de fecundidade. Isso é muito importante para as teorias, né, que envolvem aqui a demografia. Porque quanto maior a taxa de fecundidade, possivelmente nós temos também, né, uma maior taxa de natalidade. Mas são taxas diferentes. A primeira que a gente viu, a natalidade, é número de nascimentos total. Aqui é por mulher, tá? Em idade fértil. Caso a taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de filhos das mulheres em idade fértil, entre 15 e 49 anos, estimado em um calendário específico, por exemplo, durante um ano. É muito comum a gente determinar a taxa de fecundidade de um país no intervalo de um ano, tá? Então, a taxa de fecundidade é o número de nascimentos dividido pelo número de mulheres em idade fértil. Então, eu tenho o número de nascimentos no ano tal, divide-se pelo número de mulheres que estão em idade fértil. Então, percebam que não tem mais aquela multiplicação vezes 1000, porque aqui eu não tenho... O que me interessa não é a quantidade em relação à população total daquele país. O que interessa é a quantidade de nascidos por mulher. Aí eu vou ter, então, a taxa de fecundidade. Bom, a estrutura etária. E aí preste atenção que esse é um dos elementos mais importantes para a gente entender, então, sobre a demografia e sobre a transição demográfica, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico, tá? Eu vou pegar aqui a minha caneta para poder exemplificar, certo? Eu tenho um gráfico. A estrutura etária de uma população não se divide apenas nas três faixas, jovens, adultos e idosos. Pode-se também dividir a população através de um gráfico que se denomina pirâmide etária, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar em pirâmide etária. É uma pirâmide de idades. Etário, tá? Tem relação, quer dizer idade. Esse gráfico não informa apenas sobre a faixa etária, mas também a proporção dos sexos de cada idade, tá? Então vamos lá. Desse lado, então, do lado esquerdo eu tenho homens e do lado direito, né,
eu tenho mulheres, ok? Então, percebam que esse gráfico aqui é só para fazer referência às mulheres e esse gráfico aqui é só para fazer referência aos homens, mas eles em conjunto têm tudo a ver. Numa situação, por exemplo, de guerra, é possível, por exemplo, que eu tenha uma redução do número de homens e eu tenho então mais mulheres do que homens, mais mulheres e crianças e velhos do que homens, então do que homens em idade adulta, né? Que seria aqui entre os 15 e os 35 anos, tá? E percebam que cada faixa dessa é uma idade. Então, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, vai até 100 anos. Mas percebam que conforme ela vai subindo, vai diminuindo a quantidade de pessoas nessa faixa etária, porque é muito difícil em todo o mundo as pessoas chegarem a 100 anos, muito embora em alguns países seja muito comum, né? Em função das condições médico-hospitalares, da saúde, da alimentação serem muito boas, mas em geral fica aqui perto dos 100, quase zero, tá? Essa é a pirâmide etária. Percebam que nesta em específico é do Brasil de 2010. Nós vamos falar dela mais adiante porque tem alguma coisa a explicar aqui. Mas vamos avançando. E a expectativa de vida, tá? Expectativa de vida ou esperança de vida à nascença, esperança de vida ao nascer, tá? Ou expectativa de vida é o número aproximado de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver, se mantidas as mesmas condições do seu nascimento. Então preste atenção, gente. Quando se tem uma expectativa de vida, ela é uma expectativa de vida ao nascer. Por exemplo, a expectativa de vida no Brasil em 1982, que foi o ano que eu nasci, era uma perspectiva X. Então ele diz o seguinte: a pessoa que nasceu em 82, né, vai viver. Então eles fazem uma estimativa de quando você vai viver ou vai morrer, né? Olha só a ideia. Mas isso é importante para os estudos demográficos, tá? Então, naquele ano que você nasceu, você então vai viver até os 70 anos, digamos assim, tá? Quem nasceu este ano, de 2021, vai ter uma expectativa de vida maior. Por quê? Porque as condições do país são outras, são diferentes. O índice de desenvolvimento humano é outro, o acesso às condições médico-hospitalares é outro, a alimentação, né, é diferente, mais balanceada e tal. Então, tudo isso entra no cálculo da expectativa de vida. E agora vamos falar de transição demográfica, tá? Quando a gente fala de transição demográfica, transição é quando a gente vai passar de uma situação para outra, tá? Mulheres, por exemplo, que fazem a transição do cabelo, é muito comum hoje, né? Ao cabelo liso, né, vai voltar a ser cacheado, ou então faz a transição inversa, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Eu acho que, eu nem sei se eu sei o que eu estou falando, tá? Mas a transição é uma mudança de um estado para outro, né? De uma condição para outra. A transição demográfica é um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional decorrente dos avanços na medicina, da urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias, taxa de natalidade e outros fatores. Esse conceito foi elaborado pelo demógrafo estadunidense Frank Notenstein, tá? Aqui o Frank Notenstein aqui do lado esquerdo. Na primeira metade do século XX, para refutar, por meio de números e dados, a teoria populacional malthusiana. Lembram da teoria malthusiana? Que dizia que a população iria crescer a um ritmo geométrico e a produção de alimentos iria crescer a um ritmo aritmético, e ia chegar um momento que as duas linhas de crescimento não iam bater e aí catabufe, né? Ou a população toda ia ficar pobre, né? Ou as desgraças iam acontecer, enfim, toda aquela ideia malthusiana absurda. Então esse cidadão,
ele disse, olha, isso aí não existe, né? Não tem esse negócio de que a população vai crescer a altas taxas infinitamente. Toda a população ela passa por uma transição, tá, demográfica. Inclusive, ele criou um gráfico para isso. Esse gráfico diz o seguinte, lembrem-se das taxas de natalidade, mortalidade, lembrem-se de tudo isso, crescimento vegetativo. Então, olha só, fase 1, pré-transição. Eu tenho a natalidade alta e a mortalidade também alta. Então, é aquele momento em que, de fato, as pessoas têm muito pouco acesso às condições médicos hospitalares, à urbanização, tá? A elementos que poderiam, então, fazer com que essa população tivesse um ritmo de crescimento menor, tá? Conforme você avança, fase 2, que ele chama de aceleração, fase 3, que é a desaceleração, e a fase 4, que é a estabilização, percebam então que nós temos aqui. Primeiro cai muita mortalidade, mas a natalidade continua, tá? Aí, com isso, com a queda da mortalidade, o crescimento vegetativo aumenta. Aqui, ó. Então, nessa fase, a população ela cresce muito, tá? Foi o que aconteceu com o Brasil até 1970, a gente vai ver depois. Depois, então, a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascidos vivos por 1000, vai reduzindo e a taxa de mortalidade continua reduzindo também. Se reduz as duas, a população então tende a reduzir, tá? Essa fase 3. Na fase 4, que é a estabilização, eu tenho então uma natalidade baixa e uma mortalidade também baixa, mas abaixo da natalidade. Então eu tenho um crescimento que vai em torno de 1, no máximo 2%, né? Ao ano, né? Ou na década. Certo, pessoal? Isso aqui vai ser melhor explicado mais à frente. É apenas para a gente entender qual o pensamento daquele autor estadunidense a respeito da transição demográfica. Então vamos lá. Transição demográfica no Brasil. A população brasileira tem sofrido então profundas transformações nas últimas décadas, que têm enormes repercussões em termos sociais e econômicos. Há uma certa dificuldade por parte da sociedade brasileira, até aquela com nível educacional mais elevado, em apreender essas mudanças, inclusive em aceitá-las como reais. Então, gente, a demografia é uma ciência, assim como a geografia da população, também é um ramo científico. A gente precisa então entender que esses conceitos eles têm base científica muito densa. Há muitos estudos nessa área. Então, é muito comum a população que não tem acesso a esse tipo de conhecimento tomar, então, decisões erradas ou acreditar em certas coisas, né? Por exemplo, quando aquelas pessoas muito saudosistas em relação ao passado, que dizem assim, no passado as pessoas quase não morriam, quase não adoeciam. Sendo que os dados, as estatísticas mostram o contrário, mostram que no passado, por exemplo, no Brasil dos anos 60, dos anos 50, a mortalidade era muito alta. Tá? As pessoas morriam muito, principalmente porque não se tinha acesso a hospitais, acesso a boas condições médicas hospitalares, acesso ao saneamento. Então, quem é um pouco mais antigo, lembra que no Brasil havia várias pragas, né? A febre amarela, a dengue mais recente, mas nós tínhamos a cólera, que é uma doença do saneamento, né? Da ausência de saneamento básico, que matou muitas pessoas, inclusive crianças. Tá? Quem tem um pouco mais de idade lembra das campanhas no Brasil de fabricação do soro caseiro, que era para poder nutrir, né, as crianças, né, ajudar na nutrição das crianças em função da cólera, tá?
causava a desnutrição. Quem é um pouco mais antigo também, ou sabe, ou já ouviu falar de outra pessoa, que nas escolas era produzido um tipo de leite, que era um leite cheio de vitaminas, que é chamado por muitos de leite peidão. Pergunte lá para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô: pai, você lembra do leite peidão? E ele vai dizer que provavelmente sim, né? Que era um leite formulado justamente para nutrir as crianças que em casa não tinham que comer. Claro que hoje ainda acontece isso, mas no passado muito mais. Então as pessoas morriam mais, tá? As crianças no nascimento morriam mais. Pergunte para sua avó, que geralmente teve lá 6, 7, 8, a minha teve 16, minha avó teve 16 filhos, sendo que 3 morreram. Então sempre tem essa equação dos avós. Eles dizem assim: eu tive 10 filhos, mas 3 morreram. Ou seja, sempre tem uma quantidade de crianças que não chegaram. Alguns não chegaram a nascer, outros morreram após o nascimento. Tá? Geralmente através de parto com parteira. Tá? Então, nos estudos da demografia, a gente entende um pouco, né, disso. Ok? Vamos lá. O primeiro período de 1940 a 1970. E eu coloquei aqui, eu fiz uma analogia um pouco com as Copas do Mundo, com o futebol, porque tem uma música da Copa de 1970 que é assim, ó: 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Então, esses 90 milhões é o quê? São 90 milhões de habitantes. Tá? Então nós tínhamos aqui 90 milhões de habitantes em 1970, e depois a gente vai ver mais tarde que esses 90 milhões de habitantes eles vão praticamente dobrar. Por quê? Porque esse primeiro período de 1940 a 1970 é marcado por um elevado crescimento populacional. Principalmente por quê? Porque nós temos aqui um alto crescimento vegetativo. Nós vimos lá que o crescimento vegetativo é quando tem muita gente nascendo. O alto crescimento vegetativo é quando tem muita gente nascendo, né, e menos pessoas morrendo. Então, o aumento do ritmo de crescimento deveu-se exclusivamente ao declínio da mortalidade, com a esperança de vida ao nascer passando de 44 para 54 anos entre as décadas de 40 e 60. Então, esse primeiro período é marcado pela redução drástica da mortalidade. Por que há essa redução? A gente vai ver depois. Nesse intervalo, a fecundidade manteve-se em níveis altos, ou seja, o número de filhos por mulher continuou alto, tendo a taxa de fecundidade total, que ele chama de TFT, decrescido apenas de 6,3 para 5,8 filhos por mulher, ou seja, isso é muito alto. Pensou um país ter uma média de 5 filhos por mulher? Tá? Mas pensem que o Brasil de 1940, gente, era muito diferente do Brasil atual. A grande maioria das pessoas vivia no campo, e a realidade do campo é diferente da realidade da cidade. Explico. Quando você fala em filhos no campo, não é apenas aquela questão de eu tenho muitos filhos porque eu não me preveni, eu não me preparei, eu deixei a coisa correr, né? Numa situação rural, ele é necessário enquanto mão de obra, enquanto força de trabalho para ajudar nas atividades do campo. Então, no passado, o maior número de filhos era não apenas algo que acontecia a esmo, mas uma necessidade da produção no campo. Com o acesso à urbanização, que vai acontecer no Brasil de forma muito rápida, porque nesse período nós temos a industrialização, as pessoas então
de uma hora para outra, vão ter acesso a melhores condições médico-hospitalares. Sair, por exemplo, de um local que não se tinha sequer um posto de saúde e vão trabalhar nas cidades, nas indústrias onde tinha. Eu não quero dizer que isso é bom, porque, né, o certo seria ter toda essa infraestrutura também no campo, como hoje, né, acontece de forma mais frequente. Tá? Mas isso acontecia justamente porque as pessoas estavam indo para uma área de maior densidade populacional em que tinha esses equipamentos urbanos. A evolução diferenciada da mortalidade e fecundidade fez com que a taxa bruta de mortalidade caísse muito mais rapidamente do que a taxa bruta de natalidade, o que proporcionou como consequência uma ampliação significativa da taxa de crescimento da população. Então, qual era esse contexto de 1940 a 1970? Desenvolvimento da industrialização, olha aqui, produção de veículos no Brasil, tá? E também da urbanização. Aqui é a cidade de São Paulo, tá? Já plenamente urbanizada, na década de 1940, 1950. E aqui nós temos, não dá para ver muito bem nesse recorte, mas é a vacinação que passava a ser no Brasil muito mais frequente e as pessoas nos centros urbanos passavam então a ter muito mais acesso a essas vacinas, a esses tratamentos, aos tratamentos de pré-natal, aos tratamentos nos postos de saúde, muito embora de forma muito precária, mas tinham acesso, conseguiam, né? Assim como os partos que passaram em grande maioria a ser feitos nos hospitais. Então tudo isso reduz em muito a mortalidade. Com essa redução da mortalidade e ainda as pessoas continuando a fazer filhos, né, em quantidade, numa taxa de 5 a 6 filhos por mulher, tudo isso vai gerar então um crescimento elevado. Então olha só o que acontecia aqui, né? Resumindo, é isso? Está aqui, resumindo. Antes de 1940, tá, nascia muita gente, natalidade alta, e também morria muita gente, mortalidade alta. Então, olha só aqui, né? Nascia muita gente e morria muita gente. Tá? No período de 1940 a 1970, que é o período que a gente está falando, o que vai acontecer? Né? Vai continuar nascendo muita gente, mas vai morrer pouca gente. Tá? Então aqui eu tenho uma diferença muito alta. Essa diferença aqui vai ser o crescimento vegetativo, ou seja, vai ser o crescimento da população do país, a taxa alta. Percebam que aqui tá nascendo e está morrendo, a taxa é baixa. Mas aqui está nascendo muito mais do que morrendo, então a taxa vai ser alta. Então, nesse período, com a industrialização e a urbanização, as pessoas passaram a ter esse acesso a condições médico-hospitalares e a mortalidade passou a diminuir. Mas a fecundidade ainda era alta, resultando em uma população mais jovem. Então, a fecundidade, olha aí a mulher, né, ainda é alta, né? Aí eu coloquei 6, mas fica entre 5 e 6 filhos por mulher. A média, tá? Então, tem mulher que vai ter 8, 9, 10, 12, 15. A redução da mortalidade também é a redução da mortalidade infantil, ou seja, ajuda a aumentar a proporção de jovens. Tá? Então, veja aí o que aconteceu nesse período entre 1940 e 1970. Tá? Foi um momento de boom populacional no Brasil, de crescimento alto, tá? Taxas elevadas, a população em pouco tempo dobrou de tamanho, mais tarde lá no final a gente vai ver, tá? E isso resultou então em um crescimento acelerado. E aqui então nós temos a nossa comparação etária entre 1940 e 1970. Eu coloquei aqui apenas 3 décadas, tá? Que foi 50, 60 e 70 para a gente comparar. Aí eu pergunto para vocês, olhando assim rapidamente, dá para ver diferença? Não, tá? Não, por quê? Porque mesmo reduzindo a mortalidade, continuou muito grande a proporção de jovens. Olha aqui,
essa base da pirâmide é 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, né? 20 a 24. Ou seja, essa população de jovens, ela continuou praticamente a mesma. Tá? Praticamente a mesma. A redução da mortalidade somente não causa impacto na estrutura etária do país, estrutura de idades, estrutura da pirâmide de idades. Entenderam? Então, isso entre 1940 e 1970, primeira fase. Tá? Esse aqui o autor chama, né, o autor do texto que a gente está trabalhando diz que foi um momento de quase estabilidade, porque, olha, em 3 décadas não mudou quase nada a estrutura de idade, mas a população cresceu espantosamente. Tá? E período 2, de 1970 a 1990, e aí nós temos a seleção de 90, né? Início da era Dung e tal, que não ganhou nada, mas dizem que foi um time muito bom, tá? Inclusive eu lembro de quando o Brasil perdeu em 1990 para a Argentina, tá? E foi muito triste. Então os dados da década de 70 passaram a mostrar com crescente evidência que a fecundidade no país estava em declínio. Esse processo se iniciou pelas regiões mais desenvolvidas e grupos sociais de nível mais alto, estendendo-se paulatinamente às demais regiões e camadas sociais, fenômeno este amplamente confirmado pelos dados do censo de 1980. Então, o que começa a reduzir agora? A fecundidade. Anteriormente era apenas a mortalidade. Preste atenção. Quando se reduz a fecundidade, você já altera a base da estrutura, né, da pirâmide no Brasil. A gente vai entender isso. Os dados preliminares do censo de 91 vieram confirmar a tendência desse declínio da fecundidade, com uma população enumerada em 147 milhões de pessoas e uma taxa média anual de crescimento de 1,9%. Então a taxa de crescimento começa a reduzir, né? Então a partir do censo de 91 nós temos então essa redução já confirmada pelo censo. Entre 1980 e 1991, continuou o processo de envelhecimento da população, tendo a proporção de pessoas abaixo de 15 anos passando de 38 para 35, ou seja, reduziu, e aquela acima de 65 anos de 4 para 4,8%. Tá? Vamos entender melhor isso na análise do contexto. Por que temos então a redução da fecundidade? O que é que nós temos de 1970 a 1990? Nós temos a intensificação da urbanização para todos os estados do Brasil, tá? Incluindo as regiões norte e nordeste. Isso volta a ter não apenas o acesso, né, aos hospitais e tal para redução da mortalidade, mas também acesso a informação, a métodos anticonceptivos e algo que é talvez o mais importante elemento, que é a participação da mulher no mercado de trabalho. Então a mulher agora participa do mercado de trabalho, ela tem que ir ao trabalho, ela, né, ajuda a pagar as contas de casa e a época, né, era até pior do que hoje para ter filhos, porque os auxílios eram menores. Então imagina, as mulheres elas tinham então uma decisão muito, né, grande nas mãos, que era então ou trabalhar ou ter filhos, né, que é uma dificuldade e sempre foi e é até hoje para as mulheres. E muitas delas decidiam então reduzir a quantidade de filhos ou adiar cada vez mais a sua gravidez. E nisso os métodos anticonceptivos, né, como a camisinha, como o DIU, como a pílula, né, que a pílula quando foi inventada foi, né, inventada como com aquela ideia de liberdade, né, feminina e tal, porque agora as mulheres poderiam decidir se iriam ter filhos ou não, ou quando iriam ter, né? Pois bem, então tudo isso influenciou ou basicamente determinou
a mudança da estrutura do Brasil. Então, resumindo aqui a coisa, tá? Antes de 1970, a situação era então de quase estabilidade, tá? Olha aqui as 3 pirâmides. Você olha, você quase não vê a diferença entre elas. Mas isso ocorreu por quê, gente? Porque durante várias décadas a população, né, a população de jovens era muito alta. Quando eu falo disso, eu falo de décadas anteriores a 1950, 40, 30, 20. Essa população aqui, daqui a 10 anos, ela vai ter filhos. Mas como ela já é alta, a tendência é o quê? Muito sexy. A tendência é mais filhos ainda, tá? Então, quando o país está na situação, ele demora a sair. Ele demora a sair porque a população mais jovem, que é a base da pirâmide, no futuro todos eles vão ser pais e mães, tá? E o autor explica isso lá no texto, certo? Então, com as mudanças na sociedade brasileira, as taxas de fecundidade passam a diminuir de forma constante. Então, essa redução tem como consequência, nas décadas seguintes, a redução do número de jovens. Então, olha a situação que a gente tem aqui em 1970, né? E olha como é que vai ficar. Vou passar aqui. Nós vamos ter então uma redução da natalidade, né, e também da mortalidade, e o mais importante, gente, a fecundidade baixa. Aqueles ser meninos aqui em cima da mulher, a gente não vai ter mais, a gente vai ter 2 ou 3 no máximo. E aí vai reduzindo até chegar em 1. Hoje a média é de 1, alguma coisa, tá? E a comparação etária agora desse outro período, de 70 a 90. Temos então uma estrutura em processo de transição, não é mais na quase estabilidade como a outra. Olha aqui, em 70, muitos jovens, né, adultos aqui intermediários e pouquíssimos população mais velha, tá? Em 1970, percebam que a base começa a se estreitar, em 1980, e aqui, ó, começa a aparecer mais gente aqui na faixa dos 85 anos, tá? A 89 anos, ok? Mas o principal elemento é esse aqui, começa a reduzir o número de jovens. Por quê? Porque aconteceu a coisa mais importante anteriormente, que foi a redução do número de filhos por mulher, ou seja, a redução da fecundidade. E em 1990, o que acontece então? A base se estreita cada vez mais, de modo que a população de 0 a 4 ela passa a ser menor do que a população de 5 a 9, ou seja, a tendência ao estreitamento. Tá? Então, esse momento de 70 a 90 é o momento da transição demográfica do Brasil. Tá? Bom, e temos aqui um terceiro período, né? Que ele vai de 1990 a 2010. E apesar do crescimento significativo da população entre 90 e 2000, o Brasil registrou crescimento médio anual de 1,72. E já entre 2000 e 2010, de 1,42. Então percebam que essa taxa de crescimento, que é a taxa de crescimento vegetativo, ela vai reduzindo até chegar a 0. E quando chegar a 0, ela continua reduzindo, reduz de forma negativa. O Brasil segue então a tendência de crescimento praticamente nulo para os próximos anos, de acordo com o processo de transição demográfica. A consequência desse processo é a redução cada vez maior do número de jovens. Tá? E aí, fazendo então a comparação etária entre 1990 e 2010. Tá? Pois bem, então essa estrutura etária já está para aquela fase que nós vimos lá naquele primeiro gráfico, né, do autor que
criou o termo transição demográfica, que é a estabilização. Então, olha só aqui, nós temos então, 1990 começa a reduzir a base. Já em 2000 nós temos a população de jovens, né, menor do que a população de adultos, que está aqui na faixa dos 15 ao 19. Tá? E aqui também, tanto de um lado como de outro. Em 2010 estreita-se mais ainda a base. Ok? Então aqui nós já estamos na fase de estabilização. Essa fase, a pirâmide de idades, é muito parecida com a dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como os países europeus, enfim. E aqui mais um gráfico, tá? Que é a taxa de crescimento anual. E a gente percebe então quanto que tem crescido, né, no ano. Isso, mas há aqui uma redução, né? Então a gente percebe que em 1960 essa taxa era perto dos 3%. Em 1980 já vai aqui caindo para 2%. Até que nós temos então em 2010 essa taxa aqui mais ou menos 0,8, 0,9, tá? Entre 0,8 e 1, certo? Então percebam que a taxa de crescimento anual ela vai cada vez mais reduzindo. E a população no Brasil, tá? Para a gente dar uma olhada aqui do quanto que ela cresceu, mas que recentemente cresce cada vez menos, tá? Explico. Lembram lá da década de 70? Com aquela música 90 milhões em ação. Então, nós tínhamos de fato 94, né, milhões de habitantes, um pouco mais de 94 milhões de habitantes. Passou então 1980, né, 1991, olha só, 1991 nós já temos 146 mil habitantes. Tá? Em 2000 praticamente dobra, né? Só que já de 2000 para 2010 ela já passa de praticamente 170 para 190, milhões de habitantes. Hoje nós estamos uma estimativa de 200 milhões de habitantes, 214, 217 milhões de habitantes é a estimativa do Brasil atual para 2020, que ainda não foi feito o censo. E a gente vai saber só em 2021, quando vai ser, neste ano, né, quando vai ser feito o censo demográfico, tá? Então percebam que no passado a população ela crescia a um ritmo maior, né, e houve então momentos de crescimento muito elevados em função principalmente da redução da taxa de mortalidade, tá? Depois esse ritmo de crescimento parou a acontecer de forma acelerada, foi crescendo a taxas menores por conta da redução da fecundidade, é o número de filhos por mulheres, tá? Pois bem, avançando aqui, e a gente vai falar um pouco dessa que é a falácia, né, do déficit da Previdência, porque é algo que está relacionado à estrutura etária do Brasil. O que se fala então em relação à Previdência no Brasil? Olha, e eu trouxe então as duas pirâmides etárias, uma de 1970, com aquela com o maior número de jovens, tá? Que mais tarde, né, maior número de jovens que mais tarde estariam aqui, que seria a população ativa, tá? Que a população que de fato trabalha para sustentar todos os demais grupos aqui, tanto os jovens como os velhos. Para sustentar os velhos, não, nós teremos então que sustentá-los a partir daquilo que nós chamamos de previdência, né? Previdência é um conjunto de instrumentos, não é uma coisa só, é um conjunto de instrumentos, no qual se inclui também as aposentadorias, tá? Para as pessoas, né,
que passam ainda dos seus 65 anos ou mais, né? E hoje a tendência é cada vez mais, certo? Então, o que é que dizem aqueles que falam sobre a previdência relacionada à população? Diz o seguinte: uma população com um número cada vez menor de jovens vai ter no futuro cada vez menos adultos aptos ao trabalho. E nós vamos ter cada vez menos gente para sustentar essa previdência. Então nós teremos um rombo na previdência. Tá? Perceba então a pirâmide de 2010. É o que eles dizem: olha, estamos cada vez tendo menos jovens, teremos, né, então um problema aqui, porque teremos menos adultos, e como é que nós vamos sustentar essa população de idosos que estão crescendo cada vez mais, né? As pessoas estão vivendo mais, enfim. Então isso gera um déficit, isso gera um rombo na previdência. Bom, quando se fala em déficit na previdência, significa que os gastos do sistema previdenciário são maiores do que a arrecadação. Muitos associam isso à nossa estrutura etária, como é associado também à estrutura etária de vários países. De forma que o pagamento dos benefícios estaria criando um rombo nos cofres públicos. Um superávit significa que o valor arrecadado pela Previdência Social é maior do que o valor gasto com ela. Mas, no caso do Brasil, em especial, vários especialistas já definiram que não há um rombo nessa previdência, pois o cálculo não prevê receitas como a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é o CONFINS, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. Juntas, somam mais de 260 bilhões. Então, não tem rombo na Previdência. O que o governo está querendo fazer cada vez mais é se utilizar dos recursos da Previdência, que são pagos pelos funcionários, pelos trabalhadores, para outras finalidades, como, por exemplo, financiamento da dívida pública. Financiamento da dívida pública, basicamente, é você emprestar o dinheiro do governo para alguns investidores, e aí você vai arcando com esses juros. Basicamente, quem ganha com isso são investidores estrangeiros e bancos. Tá? Então, a gente, na verdade, está trabalhando no Brasil para financiar isso. Mas, para além disso, a questão que é mais importante é que a produção total social, ou seja, aquilo que os trabalhadores produzem, não está sendo revestido, porque nós vivemos então uma sociedade capitalista baseada no lucro, não se reveste para a sociedade, e sim para a geração de lucros cada vez maiores. E claro, se eu estou trabalhando para sustentar o grande empresário e a sua capacidade crescente de obtenção de lucros, eu não vou ter condições de sustentar a própria sociedade, seja no Brasil, seja no mundo. Então o problema não é a estrutura etária, né? O problema é um sistema baseado no lucro e na exploração, tá, gente? E acabou! Espero que tenham gostado, principalmente espero que tenham entendido esta aula, né? Eu não entendi o que ele falou. Porque a gente viu que tem umas complicações aqui e ali, mas qualquer coisa, gente, tirem suas dúvidas, né? No momento em que dos estudos dirigidos, façam a sua dúvida ao professor ou mandem uma pergunta lá no fórum, a gente entra lá e responde, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau!